E vem conferir a crítica da segunda temporada de Bel-Air. E terminou a segunda temporada de Bel-Air, série essa que tem a ideia de contar a história de um maluco no pedaço, só que em vez de ser uma comédia, uma visão mais dramática. Tem crítica aqui no canal falando sobre a primeira temporada de Bel-Air e também tem um vídeo específico aqui no canal onde eu comparo os personagens de Bel-Air com os personagens de Um Maluco no Pedaço, as diferenças de um pro outro. Então, se você procurar, tem conteúdo de Bel-Air aqui no canal. E aqui nesse vídeo eu vou fazer a crítica da segunda temporada. Eu admito que apesar de gostar muito da ideia e achar que pode funcionar muito bem a ideia de pegar um maluco no pedaço e contar ela de uma forma dramática, eu não gostei da primeira temporada. Eu acho que eles não conseguiram trabalhar bem os assuntos, trabalhar bem os personagens. Os episódios são meio difíceis de se desenvolver como um todo e por isso, apesar de não ser uma série terrível, eu não gostei muito da primeira temporada. Mas eu falei que eu ia ver a segunda temporada porque eu via um potencial de melhor ali, o potencial de história e de personagem para ter uma segunda temporada melhor. E não foi um engano. A segunda temporada de Bel-Air, apesar de ainda não ser uma série fantástica, é bem melhor que a primeira, é bem mais gostosa de se assistir, exatamente porque eles conseguiram entender quais foram os erros da primeira temporada para trabalhar melhor aqui. Primeiro que eles pegaram os principais pontos da primeira temporada e conseguiram desenvolver um pouco mais aqui, como por exemplo, a ideia do filho do Jeffrey, a relação do Carlton com as drogas e como isso afeta a vida dele, ou até o Will Smith com o basquete. São ideias interessantes que eles trazem para cá e acabam trabalhando bem. Além de ideias como, por exemplo, a Hillary com o Jesse. Então, eles pegaram alguns pontos que funcionaram na primeira temporada e desenvolveram mais aqui. E também, uma outra coisa que eles fizeram, que para mim é o ponto principal dessa temporada ser bem melhor que a primeira, é que eles entenderam que menos é mais. Um dos problemas da primeira temporada é que eles pegaram muitas premissas, muitas histórias e tentaram contar tudo na mesma temporada. Dessa forma, a primeira temporada ela é muito enrolada em tudo que tenta contar. Os personagens são mal desenvolvidos, as histórias são mal desenvolvidas, porque é muita coisa em tela acontecendo ao mesmo tempo. E quando vai ter a resolução, parece que nada foi bem realmente desenvolvido. E aqui eles entenderam isso. Então eles pegam núcleos menores e realmente tentam desenvolver esses núcleos, colocando o Will e tendo uma discussão super interessante envolvendo o personagem que é, ele é um cara de Bel-Air ou ele é um cara da Filadélfia? Ele é um cara que, quanto que ele mudou da primeira para a segunda temporada? Quanto ele não perdeu suas raízes? É uma discussão super interessante e o basquete é muito bom para discutir isso. E colocar o basquete dentro dessa temporada ajudou muito. O mesmo vale para eles dentro da escola. A primeira temporada as escolas não ficam na escola. A escola nessa segunda temporada é muito bom para poder entender um pouco mais sobre como eles são vistos em Bel-Air, como que a cultura negra é vista em Bel-Air, colocando discussões super interessantes, até de racismo ou não, dentro da temporada, que é algo que são super interessantes. Então por isso que eu achei que a segunda temporada foi melhor, porque eles diminuíram o escopo, diminuíram a história e conseguiram fazer com uma história menor, desenvolver assuntos mais interessantes, desde como é a condição de vida de cada um, até racismo estrutural. São assuntos super interessantes e bem desenvolvidos e bem trabalhados ao longo de toda a temporada, com uma história que funciona bem. Um ponto que eu acho que eles poderiam trabalhar um pouco melhor é em alguns personagens, porque, de novo, o Maluco no Pedaço tem muitos personagens, e isso não tem o que fazer. Vão colocar todos na série, mas tem que saber desenvolver um pouco melhor eles. Eu acho que a Hillary, o Carlton e o Will são bem desenvolvidos, mas eu acho que tem duas personagens nessa temporada que são jogadas um pouco de lado, e eu queria ter visto mais um pouco delas. Se primeiro seria a Tia Viv. A Tia Viv na primeira temporada ela tem bastante espaço, e nessa segunda ela poderia ter mais espaço para poderem falar mais sobre a sua arte, sobre o seu crescimento de carreira. E até tem no final da temporada uma discussão entre ela e o tio Phil, onde envolve quem apoia mais na relação, que eu queria ter visto mais presente. Até parece que foi meio jogado ali, porque poderiam colocar mais isso na temporada. E eu acho que outra personagem que sofre muito com isso é a Ashley. A Ashley é uma personagem que na primeira temporada apresentam algo pra ela, onde ela tá descobrindo a sua sexualidade, que era super interessante. Só que eles nunca abordaram, ou expandiram, ou desenvolveram isso. Na segunda temporada, colocam ela mais essa ideia dela ter seus princípios, ela gostar de mexer com movimentos, dela ter ser à frente do seu tempo até em relação às meninas que estão na sua sala. Ela sempre queria descobrir e aprender mais. Alguém que levanta a bandeira. Algo super interessante. E no começo da temporada ela briga por causa de uma professora. Algo que seria super interessante. Mas depois dos dois primeiros episódios, jogam a Ashley de lado de novo e não desenvolve a personagem. É uma personagem que ela implora pro roteiro poder desenvolver ela. E implora pro roteiro dar mais espaço para ela poder desenvolver mais a personagem. Mas ela aparece muito pouco. Eu espero que na terceira temporada desenvolvam mais isso. Outra coisa que
também acontece isso é o Jeffrey. Tem tantas histórias acontecendo ao mesmo tempo que acaba que o Jeffrey, que tinha uma história super interessante com o seu filho, também é jogado de lado. Então eu acho que o roteiro, ele consegue já trabalhar melhor a história. Gostei que diminuiu o escopo, gostei que trabalharam de uma forma diferente, assuntos relevantes e importantes, discussões que valem a pena, mas eu ainda acho que o roteiro, de modo geral, tem que saber equilibrar mais os personagens. Porque tem personagens que são jogados muito de lado aqui. Eles não precisam ter sua história própria, mas eles precisam pelo menos estar no núcleo de outras pessoas, como a Ashley e como o Jeffrey, por exemplo. São dois personagens que poderiam ser introduzidos ao núcleo do Will, ao núcleo do Carlton, para poder ter mais espaço na temporada. Porque senão parece que alguns personagens, né, quase não tem participação na série, e eles moram na mesma casa, então eles deveriam até ter mais espaço. Então é algo que eu acho que o roteiro precisa aprender a trabalhar melhor. Já tem uma boa evolução, mas ainda tem uma grande margem para evoluir. No ponto de direção, eu acho que a temporada, na parte técnica de modo geral, acho que a temporada também, ela oscila muito, assim como o roteiro. O roteiro tem coisas muito boas, já tá bem melhor, mas você já viu que ele oscilou muito. E na parte técnica, a série também oscila bastante. No ponto técnico, eu acho que a série consegue colocar uma imagem, colocar praticamente um visual próprio para Bel-Air. Isso é super interessante. Através da trilha sonora, através da vestimenta dos personagens, ele consegue trazer muito bem um visual próprio mesmo para a série. Isso eu gosto bastante. Mas eu acho que a direção, em alguns momentos, ela poderia e deveria ser mais inspirada. A gente está em Bel-Air. Eu acho que seria super interessante usar mais cenários, usar mais o recurso como um todo. Como, por exemplo, isso também é um pouco culpa do roteiro. O roteiro, por exemplo, em algum momento, joga o Carlton e o Will pra dentro de uma balada. É uma cena super interessante que parece que vai fazer com que o Carlton, que é um cara mais rico, se envolva com o povo como um todo. Isso não é usado. Eu acho que a direção como um todo poderia brincar mais com isso. Junto com o roteiro, obviamente. Brincar mais com essa ideia de utilizar a Bel-Air e a cidade e todos os pontos dela como um todo. Outra coisa que a direção poderia ser mais inspirada é nos jogos de basquete. Um ponto que poderia ser um grande marco da temporada são os jogos de basquete, colocando emoção e dinamismo dentro dos jogos para fazer com que quem tá vendo o jogo realmente sinta um impacto ali. E não é isso que acontece aqui. Os jogos realmente não são tão empolgantes como poderia. Mas mesmo assim, a direção consegue trabalhar bem a parte da trilha sonora com a história, consegue construir bem algumas cenas, consegue estabelecer bem como funciona a escola, por exemplo. Então a direção, ela tem seus altos e baixos. Em alguns pontos ela poderia ser mais inspirada, mas eu acho que ela consegue trabalhar bem os personagens, a cena, construir bem as cenas. Tem uma direção que também oscila muito, com uma boa trilha sonora. Uma série que, de novo, ela poderia, e outra parte técnica que poderia ser um pouco mais usada, seria na parte da fotografia, para poder usar mais a cenário como um todo. Às vezes parece que só tem 3, 4 cenários dentro de Bel-Air, e isso incomoda um pouco. Quando você tá vendo um Maluco no Pedaço, você aceita um pouco mais, porque é uma sitcom. Aqui, como uma série, eu acho que eles poderiam expandir, usar mais na parte da fotografia, direção, na parte técnica como um todo, usar mais os cenários, explorar mais. Às vezes parece que só tem o mesmo cenário todo o tempo, e isso incomoda bastante. Usando cenários muito fechados, eu acho que poderiam realmente explorar mais, fazer com que Bel-Air seja realmente uma cidade viva. Até seria bom pro personagem do Will, que na parte que ele quer ter a discussão de ele é da Filadélfia ou ele é de Bel-Air, qual é o verdadeiro Will, eu acho que se mostrasse mais da cidade, a gente sentisse mais a cidade como viva, a gente ia sentir mais isso. No fim, Bel-Air consegue sim ter seus pontos positivos e negativos em quase tudo. Até nas atuações. Tem atuações que funcionam muito bem, tem atuações que são jogadas um pouco de lado. E isso incomoda um pouco, mostrando como Bel-Air é uma série que ela já melhorou muito, mas ela pode melhorar, e que ela tem potencial para melhorar. Concluindo, a segunda temporada de Bel-Air é melhor que a primeira, isso é inegável, mas ela ainda tem muito o que melhorar. A primeira temporada tem muita coisa ruim, fazendo com que a temporada seja realmente fraca pra mim. Essa segunda temporada acima da média, e conseguiu me divertir assistindo. Eu assisti os 10 episódios, e eu fiz uma maratona pra assistir os 10 episódios, e foi de boa assistir, foi leve, foi gostoso, mostrando como foi uma temporada que foi mais fácil de digerir tudo que tá acontecendo, porque o roteiro é melhor, porque a direção é melhor, e porque a temática e como é trabalhada junto com os personagens são bem melhores. Mas é inegável que a série, em todos os pontos positivos, ainda tem coisa negativa. Tem personagens que são bem feitos, bem explorados, desenvolvidos, e outros que são completamente esquecíveis. Tem pontos de roteiro que são super interessantes, em ideias para se trabalhar, em discussões para se colocar em tela, mas outras partes do roteiro ainda são bem capengas. E na parte técnica é a mesma coisa. Tem pontos técnicos que são bem construídos, bem feitos, e outros precisam de muita melhora. Tem uma temporada acima da média, mas ainda é uma temporada ainda meio mediana como um todo. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Bel-Air com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da segunda temporada de Bel-Air? Você pretende continuar vendo a série ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.